Atualmente estou na cidade de Toledo. Hoje trabalho junto com o Padre Geraldo na paróquia Menino Deus. Exerço um trabalho pastoral, de trabalho, acompanhamento de lideranças, acompanhamento, formação de setores, trabalho na divulgação e na motivação da devoção às capelinhas, a devoção à Nossa Senhora, organizando as quadras, enfim. Hoje estou inserido nesse trabalho dentro da vida da igreja. E já estive aqui nessa paróquia em outros momentos, quando o Padre Sebastião estava aqui, e depois também o Padre Mário, estive por aqui, e agora estou tendo novamente esta oportunidade, agora com uma finalidade um pouco diferente de poder fazer essa caminhada com o Evangelho de Mateus junto com as lideranças aqui do nosso decanato, né? Não é decanato, na verdade é um setor. De um setor. É o setor e mais a paróquia de Cantagalo. Tá certo, E agradeço de coração o convite do Padre Adriano e do Padre Paulo, né, Francini, e por me dar esta oportunidade. Vim ontem à noite sob chuva e frio, mas tranquilo, foi uma noite maravilhosa, descansei bem, estamos aí, prontos. Mas ele veio em boa companhia, porque veio acompanhando a 95.7, acompanhando o programa Noite da Serra. Até onde a chuva deixou. Muito bem. Padre Mateus, só voltando ao percurso de formação, você estudou com o Padre Paulo aqui da Diocese. Isso, né? Padre Paulo Francini, nós somos amigos de longa data, também teu, né, Adriano? A gente se conheceu em Pitanga, né? Exato. Em 2011. Mas Padre Paulo eu já conhecia desde mil e bolinha. A gente estudou junto a filosofia, a gente estudou junto a teologia, de maneira especial a teologia. Nós fizemos um percurso assim muito bonito de caminhada, de formação, e a gente tem uma amizade já há longo tempo, né? Então Padre Paulo, juntamente com o Padre Roberto, Padre Marcos, Padre Gaspar da Diocese de Campo Mourão, a gente faz parte de um grupo chamado Grupo de Vida. De vez em quando a gente se encontra, faz um bom tempo que não nos encontramos mais, mas de vez em quando a gente se acha por aí. O Grupo de Vida, para os nossos ouvintes, são grupos que nascem no seminário. Nós aqui dos padres da Diocese de Guarapuava, muitos passaram por essa experiência, que é um seminário interdiocesano, que envolve várias dioceses. Então era formado no seminário o Grupo de Vida, como se fosse um grupo de reflexão, mas um grupo de partilha no dia a dia, que começa no percurso vocacional, na formação, e depois se estende à vida presbiteral. O Padre Mateus sempre foi um apaixonado pelos estudos, né? Dedicado aos estudos, à leitura, né? E de modo especial pela leitura bíblica. Verdade, Padre Adriano, sempre gostei, sempre tive apreço às Sagradas Escrituras, desde a teologia, foi sempre uma área que me tocou muito, né? Então, assim, por isso que estar aqui hoje para poder refletir e rezar o Evangelho de Mateus com as lideranças vai ser muito bom, né? Une esse gosto, essa vontade, né? Claro que a gente teve bons professores, né? Bons motivadores, e isso também pesa. Um professor bom numa área, ele consegue cativar, né? E motivar os seus estudantes a se aprofundarem, né? Naquela área que ele mais gosta, que mais toca, né? Sim, então teremos bastante lideranças da paróquia apaixonadas pelo Evangelho de Mateus a partir do encontro de hoje, a partir da formação com o Padre Mateus. Se depender do Padre Mateus, talvez nem tanto, mas se depender do Espírito Santo, sim, não é? Que nós somos apenas mensageiros, mas nada depende de nós, mas tudo da graça de Deus. Que bom que hoje possa se iniciar uma caminhada e que as pessoas que estiverem nessa formação possam sair daqui com vontade realmente de se aprofundarem na formação sobre o Evangelho de Mateus. Padre Mateus, eu sei que nós teremos mais tarde o nosso encontro, o encontro de formação, que a temática é essa, o Evangelho de Mateus. Aliás, esse ano, né, Padre Adriano, é o ano A. É o ano de Mateus, né? E essa é a motivação, inclusive, né? Para começarmos o estudo com o Evangelho de Mateus. Exato. Muitos da nossa liderança já perceberam que todo domingo, no tempo comum, agora nós estamos meditando o Evangelho segundo Mateus. Mas, Padre,
para começar uma leitura bíblica, para quem está nos acompanhando, né, nessa manhã, para começar uma leitura bíblica. Muitas pessoas a gente pergunta, eu não sei como ler, não sei o que fazer, não sei por onde começar. Qual a dica do padre? Como começar uma leitura bíblica? Ou por onde começar? Pois é, a hora que você estava fazendo essa pergunta, eu estava imaginando eu lá no santuário de Nossa Senhora do Rossio. Tinha um livrinho, O Dia a Dia com a Bíblia, do padre Jonas Abib. Eu sempre me fazia essa pergunta, a gente sempre... eu estava no afã de ler a Bíblia, não é? De ponta a ponta. E esse livro me chamou muita atenção, até eu indico, né? Para quem quiser, tem na internet também, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Ali o padre Jonas conta da experiência dele, do diário que ele faz, o diário espiritual, a partir da Bíblia. Sim. Em que ele todos os dias lê a Bíblia e faz apontamentos sobre aquilo que o toca, aquilo que o tocava, né? E ele dizia algo impressionante, padre Adriano. Ele dizia assim, um dos conselhos que ele dava: claro que a experiência é sempre pessoal, não existe regra fixa para nada nessa vida, não é? Cada um precisa achar o seu caminho, achar o seu jeito. Porém, aqueles que caminharam primeiro que nós podem nos ajudar com a sua experiência, né? E a experiência dele, e eu pude sentir também depois, ele dizia assim, olha, para ler a Bíblia, nunca comece de ponta a ponta, senão você desanima. Você começa a ler o Pentateuco, você vai se deparar com aquela lista, com aquela lista de nomes que você não sabe para que é aquilo. Então, num primeiro momento, né? Então ele dizia, comece pela carta de São João, que é um dos escritos mais bonitos. A primeira carta de São João, que fala do amor, onde que você sente o quanto que Deus ama você. A Bíblia é uma carta de amor por excelência. Então ele dizia, comece pela carta de São João, daí vai indo o Novo Testamento, os Evangelhos, porque daí você, digamos assim, você começa sentindo essa experiência você pega, vamos dizer, como é que eu vou te falar? Você pega o desfecho da história e depois você vai compreendendo até chegar naquele momento que você já vivenciou, né? Então a sugestão dele eu achei muito interessante. Então se alguém deseja fazer essa caminhada de leitura da palavra de Deus, eu sugeriria aquilo que o padre Jonas, né? Monsenhor Jonas, em memória, sugeria na sua experiência. Comece por São João, né? Então esse seria um estudo, da Bíblia, começar com a finalidade do estudo. Isso, na verdade assim, eu acho que a palavra de Deus, a experiência nossa com ela não pode ser motivada por um caráter de curiosidade, mas ela deve ser uma experiência espiritual, sabe? Porque Deus nos fala pela sua palavra. Eu acho que pelo estudo a pessoa não consegue. Tem que partir pelo pressuposto da espiritualidade. Você quer fazer um encontro com Deus pela palavra? Então comece por aí. Claro que daí você vai buscando compreender as coisas, buscando entender aquela passagem, aquela situação, aquele contexto. Aí você busca um padre de uma paróquia, busca cursos, né? Mas eu penso que a nossa experiência com a palavra de Deus, ela não pode ter como premissa principal estudar a palavra de Deus, sabe? Mas fazer experiência de fé dela. Claro, mas uma experiência com cuidado, né? Com uma certa moderação. Mas sempre é até bom, padre Adriano, que se a pessoa quer fazer essa caminhada, que a faça orientado. Sabe, talvez por um padre, por uma liderança da comunidade que já tem essa caminhada. Ajudaria bastante. Padre, o senhor utilizou a palavra espiritualidade. A minha compreensão de espiritualidade limitada é um percurso, é um caminho que nós fazemos para encontrar a Deus e abastecer a nossa vida a partir de Deus. Então, a espiritualidade bíblica. Às vezes eu encontro algumas pessoas que falam, padre, eu faço a seguinte oração, pego a Bíblia, rezo, invoco fazendo a oração do Espírito Santo e abro em qualquer página. Aquela mensagem que vem é a mensagem que vem para o meu dia. O que o senhor diz dessa espiritualidade? Existem outros meios de cultivar a espiritualidade bíblica a partir de leitura orante, etc? Existe, claro, com certeza. Eu penso que talvez esse não seria um modo tão adequado, porque você pode fazer um uso da Bíblia
um tanto quanto baseado na sua sorte, né? Naquilo que você está esperando. De repente você abre numa página que não vai te agradar. Exato. E você vai dizer assim, poxa vida, Deus hoje está ferrando comigo, né? É quase que fazer da Bíblia um horóscopo, como se fosse um jogo de sorte, né? Claro que você não pode também descartar nenhum tipo de experiência de contato com a palavra de Deus. Porém, eu penso que uma espiritualidade bíblica orientada, por isso esse livrinho do Padre Jonas, ele traz um roteiro de passo a passo. Você começa pelo primeiro São João, daí vai indo. Você lê todas as cartas de João, aí depois você volta lá no Novo Testamento, ele vai ajudando você a fazer passos. Então eu penso que esse itinerário de espiritualidade bíblica até serve como é um caráter orante, porque fala-se muito hoje na leitura orante da Bíblia, que é maravilhoso, mas é uma experiência que eu te falo, Padre Adriano, precisa ser feita, né, de fato, porque ela exige você tirar um tempo, não é? O que é a leitura orante da palavra? Nada mais é do que você ler, você refletir, você ler de novo, você tentar escutar aquilo que a palavra está te dizendo, não é? E é claro que na leitura orante você também pode buscar os contextos de um texto e tudo mais, mas o desfecho dela é aquilo que a palavra está dizendo, e você diz para a palavra e depois você escuta o que a palavra está dizendo para ti. Então eu penso assim, que tem que ser um processo, como você falou, a espiritualidade é um modo de ser, na verdade. O que é a espiritualidade? É a gente se deixar mover pelo Espírito, né? A espiritualidade é mais do que uma busca desenfreada pelo bem-estar, vamos dizer assim, uma satisfação imediata, né? E pessoal. A espiritualidade tem muito mais a ver com uma nossa condição, digamos assim, existencial, regida pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Então, nesse sentido, a espiritualidade, ela é uma caminhada que nos insere na realidade do dia a dia, da vida. Não é tão simples assim, mas ela tem que ser regada pela oração do terço e principalmente pela a espiritualidade que brota, porque quando você abre a Bíblia você vai ver a experiência de homens e mulheres, né? A experiência do povo de Deus, né? O povo de Deus que viveu a espiritualidade, né? Exato. O padre utilizou um termo bem interessante ali, a questão da leitura orante, a exigência. A leitura orante é exatamente isso, né? Essa exigência na disciplina. Tem que ser diária, tem que ser constante, alimentada, abastecida e, claro, com abertura de coração, permitir a ação do Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Então, esse comentário do Padre Mateus, exigência. E quantas vezes nós falhamos. A palavra de Deus, a leitura orante, exige exatamente isso, disciplina. E hoje nós estamos conversando aqui com o Padre Mateus, que será o nosso assessor na primeira etapa da Escola Bíblico-Catequética aqui para a Paróquia Santa Clara, Paróquia de Reserva do Iguaçu, Paróquia de Foz do Jordão e também Cantagalo. Quero agradecer aqui ao Padre Agenor, o Padre Cícero, o Padre Eliseu, também todas as lideranças das paróquias que juntos estamos somando nesse processo de formação a Escola Bíblico-Catequética. Padre Mateus, nós comentamos há pouco que iremos começar a primeira etapa da escola com a vossa assessoria, trabalhando o Evangelho de Mateus. Como será? Só para o pessoal que está em casa, de repente você que não fez a sua inscrição ainda, você pode vir às 14 horas e participar desse encontro. Mateus. Então, padre, eu penso assim que a primeira coisa que eu diria para quem está nos ouvindo é que traga a Bíblia. Tem como você estudar um texto bíblico sem a palavra, né? Então, assim, a gente vai estudar o Evangelho de Mateus justamente a partir da palavra do Evangelho de Mateus, que são 28 capítulos, e a partir da leitura dos textos do Evangelho a gente vai fazendo uma caminhada com Mateus. Então eu quero iniciar com eles hoje um processo de caminhada com Mateus. O que o evangelista Mateus tem a nos dizer como comunidade, como lideranças, porque acima de tudo o Evangelho de Mateus ele trabalha a questão do discipulado, a formação da igreja discipular,
não é? A formação da igreja discípulo. Então, assim, e a partir disso a gente vai procurar fazer uma caminhada e olhar, nos deixar iluminar pela experiência da comunidade de Mateus, que era uma comunidade marcada por grandes divisões, era uma comunidade com a presença forte de pagãos, convivia junto ali cristãos que vieram do mundo do judaísmo e cristãos que vieram do mundo pagão. E nesse meio havia os judeus que não aceitavam, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, e também não aceitavam aqueles cristãos que vinham do mundo gentil ou do mundo pagão. Então a tensão era muito grande. Então, como Mateus, que escreveu seu evangelho lá pelos anos 80, 85, como ele iria dizer à sua comunidade, como ele iria ajudar a sua comunidade a superar essas diferenças, a superar os conflitos que eram iminentes, e ajudar essa comunidade olhando para Jesus Cristo e aprendendo com ele. Então, Mateus diz assim, olha, a história, ela é como Mateus, se nós pudéssemos usar uma imagem, como diz o Dom Peruso, né? Uma simbologia na nossa memória, poderíamos usar os dois trilhos de um trem, né? Ou o trilho de um trem, né? Onde o trem está caminhando, tem a estação, e Mateus vai dizer que num dado momento da história, o Messias chega e entra no nosso trem, na nossa história. E ao longo desse percurso, ele vai nos levar a algum lugar. O objetivo, Mateus vai dizer, olha, Jesus vai nos levar lá no fim, na paixão, morte e ressurreição. Só que quando o trem chega lá, não termina a história continua, né? Na vida da igreja, na minha vida, na tua vida, e assim ele vai fazendo. E Mateus, como ele escreve para judeus, ele vai usar ele vai ser o evangelista mais catequético, digamos assim. Vai ter uma metodologia muito catequética. Ele vai procurar dividir o seu evangelho. Quer dizer, ele não, né? Depois quem vai tomar... A comunidade de Mateus. A comunidade. Depois os estudiosos vão perceber nos seus escritos e vão organizar uma certa, digamos assim, linha, né, de organização, em que ele coloca 5 discursos. E antes de cada discurso, ele sempre tem a ação de Jesus e o discurso de Jesus. E em cada ação que ele faz, e em cada discurso, ele traz os ensinamentos. E sempre com os discípulos juntos. Por quê? Porque os discípulos é a nova comunidade, é a nova igreja. E é muito bonito o evangelho de Mateus, porque ele vai trabalhar a questão da superação das diferenças. A igreja de Jesus não é a igreja de um grupinho de pessoas, não é a igreja só para cristãos que vieram do judaísmo. É uma igreja que é aberta, né? É uma igreja universal, no sentido de abrangência, né? Então Mateus vai procurar ajudar essa nova comunidade, ajudar essa comunidade de cristãos a olhar para como Jesus formou os seus discípulos, porque a comunidade dos discípulos é a base para todas as comunidades. Não é fórmula, Padre Adriano, não é fórmula de vida, digamos assim, de felicidade. Não existe fórmula de felicidade. Existe um caminho que é proposto, que é apontado. Para a gente trilhar, para a gente buscar essa felicidade, a gente precisa fazer esse caminho. Então Mateus não traz uma receita de bolo, não é? Mas ele conta a experiência de uma comunidade que, apesar das suas limitações, das suas contradições, ela vai conseguir, essa comunidade dos discípulos, Jesus vai, por meio dela, né, fazer perpetuar o que nós podemos viver hoje. Ele indica um caminho de superação, um caminho de discipulado. O caminho de discipulado, que é um caminho para a vida inteira. Exato. Todos nós somos discípulos do Senhor, e à luz ou à experiência de Mateus, buscamos a presença do ressuscitado no dia a dia, no nosso cotidiano. E eu vou me valer bastante, é claro, daquilo que a gente aprendeu, né, na teologia, principalmente com o Dom Peruso, né, que é o nosso modelo de biblista, né? Não tem como escapar, como diz o outro, né? Se você fala numa área, em outras áreas você pega na área da teologia fundamental, você não tem como se escapar do Libânio, por exemplo, né? Exato. Né? Então tem personagens que eles são norteadores das nossas reflexões. Então, assim, o que hoje eu vou trabalhar com eles é aquilo que a gente aprendeu com o Dom Peruso, né, na teologia. Então está aí o convite para você que está nos acompanhando, você aqui das comunidades de Candói, você da região, pode participar dessa escola das 14 às 17 horas no Centro de Pastoral. Padre Mateus,
Eu sei também que o senhor gosta muito de música, inclusive andou gravando algumas músicas. Poderia falar um pouco desse lado artístico do Padre Mateus? Se tem algum projeto, o que está encaminhando, o que está fazendo? Não, na verdade não tem projeto nenhum. Tá sem projeto? Mas assim, eu acho que o dom da música eu vejo sempre como um presente de Deus e nunca, assim, claro, você pensa na importância desse dom, de não guardá-lo e de poder partilhar. E, claro, compus algumas canções, né? Algumas registradas, inclusive, pela Paulinas. E, claro, que todo artista católico tem como referência o Padre Zezinho. Católico, apostólico romano, tem como referência o Padre Zezinho. Padre Zezinho. Estive lá com ele, eu e o Padre Manuel, numa visita, né, onde eu falei desse trabalho, né, que a gente faz, assim, de poder colocar partilhar o dom que Deus deu para nós, mas é algo que a gente traz desde pequeno, né? Sim. Isso nasceu seguramente ouvindo também o Padre Zezinho e outros cantores, né? No seminário não tinha quem não ouvisse, né? Disco de manhã, fica pela manhã, lá é o Padre Zezinho, então. Seminário, você cultiva um ambiente artístico, né? Exato. Com violão, com música, com momentos culturais, né? Então, assim, tudo isso. Tranquilo. Nós estamos conversando com o Padre Mateus, assessor da primeira etapa da Escola Bíblica Teológica aqui da nossa região. Vamos acompanhar então, Padre Mateus, preciso da sua palavra. Medo, e o meu medo era de não me arriscar, lançar as minhas redes, pescar em alto mar. Eu tinha medo, e o meu medo era de não me encontrar, ficar sempre na margem e não me aprofundar. Eu tinha medo, mas um dia eu descobri que o segredo era deixar a sua graça me guiar. Preciso do seu amor, preciso do seu carinho, preciso da sua ternura, Senhor, pra continuar no caminho, até mesmo na hora da dor. Preciso da sua paz, preciso da sua luz, preciso de um ombro amigo, Jesus, preciso da sua palavra pra carregar minha cruz. Eu tinha medo e o meu medo era de me esconder, fugir do seu chamado e não te responder. Eu tinha medo e o meu medo era ter que enfrentar grandes ondas, ventos fortes, os perigos deste mar. Eu tinha medo, mas um dia eu descobri que o segredo era deixar a sua graça me guiar. Seu amor, preciso do seu carinho, preciso da sua ternura, Senhor, pra continuar no caminho, até mesmo na hora da dor. Preciso da sua paz, preciso da sua luz, preciso de um ombro amigo, Jesus, preciso da sua palavra pra carregar minha cruz.
A presença do Padre Mateus aqui nos estúdios da 95.7. Muito obrigado, Padre Mateus. Seja bem-vindo a Candói, aqui na região, e desejamos uma ótima aula, um bom encontro aí com todas as nossas lideranças sobre o Evangelho de Mateus. Eu é que agradeço, Padre Adriano, Padre Paulo Francini, por esta oportunidade. Agradeço a esta comunidade e as demais que estarão aqui no dia de hoje, e aos demais padres também que estão envolvidos nesse processo, né, formativo das nossas comunidades. Eu é que agradeço a vocês por esta oportunidade, e agradeço também aqueles que nos acompanharam nesta manhã no programa Boa Nova. Obrigado, Padre Mateus.